E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao quarto vídeo desse material que eu preparei para vocês sobre esforços de torção. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando sobre as componentes do cisalhamento, então a tensão de cisalhamento e também as deformações do elemento causado pelos esforços de torção, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal, então agora indo para a nossa terceira parte, referente então à tensão de cisalhamento, pessoal, a gente tem que se lembrar que o nosso material que a gente está analisando aqui, considerar ele como um material elástico linear, beleza? Se você não lembra, né, o que é esse material elástico linear, pessoal, é justamente aquele material que se deforma, mas ainda volta à sua forma inicial. A gente já viu isso em alguns vídeos de teoria das estruturas que também aborda esse tema, beleza? Pessoal, uma coisa importante aqui também é que as definições, as relações, nós estamos considerando que o nosso esforço de torção, então, não está causando uma deformação plástica no nosso material, beleza? Então a gente tem que partir disso daqui, um material então que é elástico linear, que se deforma, mas volta à sua forma anterior, beleza? Pessoal, então pensando na nossa tensão de cisalhamento, tá? Pensando juntamente com isso que o material é elástico linear, a nossa tensão de cisalhamento, ela vai acontecer então de forma linear, porque a lei de Hooke, ela é então adotada para esse material. Então, quando a lei de Hooke é adotada para esse material, a tensão de cisalhamento se torna linear, ou seja, à medida então que, para esse caso, né, um cilindro aqui, um elemento com seção circular maciça, à medida então que eu me afasto do centro dessa seção, a tensão de cisalhamento se torna maior, sendo então finalizada lá na extremidade da nossa seção com o cisalhamento máximo. Beleza? Vamos entender isso aqui, pessoal. Então aqui a gente tem a representação, né, do elemento aqui de seção circular sofrendo um torque que, pela regra da mão direita, nós vemos que o torque acontece no sentido anti-horário, certo? Então agora a gente precisa definir algumas características importantes que é justamente em relação à identificação de cada característica da nossa seção para a gente saber o que a gente está fazendo nas fórmulas finais dos exercícios. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso ρ, que é justamente a distância do centro da seção a um ponto qualquer, certo? Da nossa seção. A gente tem o C, certo? A gente tem o C, que é justamente o raio da seção do nosso elemento, né? Correspondendo então ao raio máximo dessa seção. Beleza? E como vocês já sabem, né? Por isso que eu falei de forma bem direta aqui, a componente da tensão de cisalhamento, né? Que é identificada pela letra tal. Beleza? Então, pela letra tal aqui. Certinho? Então, pessoal, diante disso, como a gente sabe que o material é, então, elástico linear, a variação da nossa tensão de cisalhamento, ela acontece de forma linear ao longo, né, de qualquer ponto da nossa seção transversal. Então, o nosso cisalhamento máximo, né, o nosso tal máximo, como eu identifiquei aqui, ele vai acontecer justamente nas extremidades. Como a gente já identificou, então, justamente quando o raio for C, quando o raio for identificado como máximo naquela seção, beleza? E o cisalhamento vai ser zero, justamente quando ele é localizado lá, o ρ, né, ele é localizado lá no centro da nossa seção, certinho? E pessoal, agora para não se aprofundar muito mais, trazendo a nossa primeira relação aqui para o torque, pessoal, é justamente integrando em relação a dA, né, em relação à área, o raio intermediário, né, a gente pode identificar dessa forma, tá bom? Um raio intermediário, então a distância do centro a um ponto adotado qualquer naquela nossa seção transversal, vezes então a nossa tensão de cisalhamento dA, certinho? Pessoal, a gente vai estabelecer essa primeira relaçãozinha agora de forma bem rápida para que a gente possa pensar nela lá na quinta e última parte, onde a gente vai estar definindo as fórmulas principais para a resolução dos exercícios. Beleza? Então, por hora, vamos ficar só por aqui mesmo. Beleza? E pessoal, a gente tem que também pensar que a tensão de cisalhamento ela não acontece somente em um plano.
beleza? Então aqui a gente tem o exemplo, né, de um elemento também de seção circular, tá? E eu resolvi pregar nesse elemento diversas varetas axiais no nosso elemento, então varetas que são perpendiculares à nossa seção transversal, certo? Aqui eu resolvi desenhar apenas duas porque já dá pra gente entender a ideia. Então, depois que eu preguei, eu resolvi aplicar então torque de igual intensidade, né, iguais em intensidade e opostos nas respectivas extremidades desse elemento. A partir daí, pessoal, eu consigo perceber que as varetas que eu preguei, né, as diversas varetas, elas deslizam uma em relação à outra. Por fim, a gente consegue então demonstrar as componentes de cisalhamento axial que atuam nas faces perpendiculares ao eixo do nosso elemento. Vamos pensar então nesse estojo aqui, né? Esse estojo como sendo esse nosso corpo cilíndrico, esse nosso elemento de seção circular maciça, tá? E as varetas que eu desenhei poderiam ser representadas por esse zíper, né? A partir do momento que então eu faço um conjugado, né? Um esforço de torque em sentidos opostos nas suas extremidades, olha só, a vareta aqui, ó, deslizando, tá vendo como elas mudam, né, a sua direção e com isso elas deslizam uma em relação à outra? E é justamente assim que a gente consegue demonstrar então as componentes de cisalhamento axial que atuam nas faces perpendiculares do nosso elemento, beleza? Essa imagem aqui eu retirei do material de resistência dos materiais do professor Renato Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Beleza, então essa aqui não foi a nossa terceira parte, referente a uma tensão de cisalhamento e também abordando a deformação do nosso elemento, que é, né, linear elástico. Beleza? Vamos para a quarta parte então agora, para começar a estabelecer as nossas relações iniciais e então chegar lá na quinta parte para a gente definir, as fórmulas finais para serem utilizadas nos exercícios e afins. Beleza? Bora lá então. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido claro para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar embaixo as suas dúvidas, críticas e sugestões e de compartilhar com seus colegas que também precisam de ajuda nessa matéria. Caso vocês queiram receber os próximos vídeos desse conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.